Bem-vindos à nossa aula. Vamos tratar um pouco hoje sobre a América Latina. Eu destaquei aí século XX, porém para entrar no século XX é preciso discutir alguns aspectos que aconteceram na América, né, que foram determinantes, e esses aspectos, esses fatos históricos aconteceram ainda no século anterior, né, no século XIX, que culminou então com os processos de independência. Então veja só, vou retratar um pouco aqui o aspecto histórico. A América ela foi colonizada predominantemente por colônias, por metrópoles, pela metrópole espanhola e pela metrópole portuguesa, no caso da América Latina. Não é? Como já é conhecido na história, a América anglo-saxônica ela foi colonizada por ingleses, franceses. E aí o que acontece? A processo de colonização que aconteceu aqui na América foi um processo muito rígido, né, que tentou impor um poder, né, e formar uma unidade nesse território que corresponde atualmente à América Latina. No caso dos espanhóis, né, eles tentaram implantar a partir de três aspectos, né, pelo aspecto de vice-reinos, né, implementaram 3 vice-reinos, que eram uma forma administrativa, e 4 capitanias gerais. A metrópole, né, tentou justamente implantar essa unidade através de sua influência na língua, na religião e, como eu já destaquei no ponto anterior, né, a estrutura política administrativa, que era justamente os vice-reinos e as capitanias gerais. Esses elementos, né, não conseguiram representar forças suficientes, né, que garantisse a manutenção dessa unidade. O resultado disso nós sabemos muito bem. No século XIX, bastou a metrópole diminuir sua influência aqui na América, explodiu então os movimentos de independência. E aí o que acontece? Então, como a metrópole ela tentou impor uma unidade, no entanto, não teve força suficiente para isso, né? E aí o que acontece? Essa ideia de unidade vinha justamente do modelo político que era adotado na Europa. Era um modelo na época, né, na Europa do século XVIII, vinha desde o século XVIII o modelo absolutista, né, o absolutismo monárquico, que era um poder absoluto que os reis tinham, um domínio total. E sobre a política absolutista, né, existia também a política econômica do mercantilismo, que buscava de forma avassaladora, né, a busca por metais preciosos. Que aqui no Brasil, né, aconteceu justamente na região de Minas Gerais, a busca foi encontrada, né, metais preciosos, e na América Espanhola, né, regiões do México, né, da Bolívia, também foram grandes fontes de extração de metais preciosos para as metrópoles, né? E aí o que acontece, né? Deve-se levar em consideração também que essa tentativa de buscar essa unidade, né, utilizando o poder, a metrópole ela desconsiderava as diversas realidades que existiam nesse enorme território. Então você tentar implantar uma forma de governo único, né, unindo vários povos numa única forma de governo, isso é muito difícil. Tanto é que o resultado foi esse aqui, como você pode ver aqui no mapa, né? O resultado foi esse aqui, ó, o surgimento de vários países. A
partir do momento que chegou o século XIX e as metrópoles espanholas, principalmente a metrópole espanhola e a portuguesa, não estava mais com tanta influência, tanto poder, né? Deu início a um processo de independência. No caso da espanhola, surgiu aqui vários países. Por quê? Porque eram justamente regiões que tinham suas particularidades. No caso do Brasil, não. O Brasil, um enorme território, conseguiu manter a sua unidade territorial. Principalmente aqui deve ser feito um destaque, né, a influência de Dom Pedro I, que era um governo no modelo absolutista, né, que quando foi chamado algumas situações separatistas aqui no Brasil, ele utilizou a força para manter a unidade nacional e o território. No aspecto econômico, também houve um processo, né, que levou ao enfraquecimento da influência da metrópole aqui na América, que foi justamente a desestrutura, né, das unidades, né, de exploração, de mineração, ou seja, o ouro, a prata, né, que era explorada aqui, começou a diminuir. E isso, de certo modo, né, abalou a influência da metrópole espanhola, principalmente, né, no seu domínio territorial. E isso aqui levou, então, justamente as elites, né, regionais, que eram comandadas pelos crioulos, a iniciar o processo de independência. E aí o que acontece, pessoal? Os processos de independência. Justamente, esse processo de independência vai surgir justamente da crise do sistema colonial, que se abateu no nosso continente, dando início aí a vários movimentos de independência, certo? E, ao mesmo tempo, esses movimentos de independência, eles não eram uma única unidade. Então, tentou-se implantar uma forma de governo, no caso aqui da América Espanhola, tentou-se ainda implantar uma forma de governo que conseguisse juntar os países hispânicos, né? Mas só que não teve como. Eram muitas diferenças regionais. E o resultado, né, foi o surgimento aí de 18 países independentes, como você pode ver aqui no mapa. Né? O que é isso? Era justamente, por exemplo, as pessoas que viviam aqui na região, né, da província do Prata, né, que corresponde à Argentina, tinham características diferentes e interesses diferentes das pessoas que viviam, né, na região do que hoje corresponde ao Chile. E isso fez com que justamente então surgisse vários países. No entanto, nós sabemos muito bem que esses países surgiram de forma precária, nas mãos de uma elite que não governava com interesses coletivos, e sim com interesses de manutenção de poder e manutenção de privilégios, certo? E basicamente, se você analisar a grosso modo, foi apenas substituída uma tirania, a tirania da metrópole espanhola pela tirania de uma elite rural. Bem, e aí o que acontece? Apesar de se dividirem essas elites, né, crioulos, né, se dividirem entre liberais e conservadores, socialmente eles eram oriundos, né, de uma aristocracia privilegiada, que eram os crioulos. E eles utilizavam sua influência, basicamente, né, para impor o seu poder, seja no aspecto regional ou até nacional. Essa forma, né, de domínio dessas oligarquias ficou conhecida até como caudilhos, né? Caudilhos, que eram grupos, né, que representavam interesses de oligarquias, que utilizavam inclusive, né, a força armada, certo? Eles tinham exércitos que estavam dispostos a
entrar em campo de batalha para defender os seus interesses. Aqui no Brasil também teve essa influência, né, desse movimento de oligarquias rurais. Foi o caso dos coronéis, aqui no Nordeste principalmente, né, que representavam grupos políticos, né, e esses coronéis, muitas vezes, eles tinham justamente um considerável poderio, né, de armado. Né? Aqui no Nordeste era conhecido aqui como os cabras dos coronéis, eram conhecidos como jagunços, né, que faziam justamente o serviço, né, de impor a força para o interesse dos coronéis. Bom, então no século XIX foi marcado então por lutas políticas entre caudilhos, né, que disputavam o poder tanto no aspecto regional como nacional. E de onde, quem era que financiava esses grupos? Era justamente o capital inglês, certo? O capital inglês que emprestava dinheiro a essas oligarquias, né? E dessa forma eles justamente impunham o seu poder. E dominando determinada área, então eles passavam também a explorar o povo que ali vivia. Então o que acontece? No século XX, com a chegada do século XX, também acontece também uma significativa mudança no que diz respeito à política mundial. Os Estados Unidos se firma, né, definitivamente como grande potência do século XX. E aí os Estados Unidos não via com bons olhos a influência, né, de ingleses aqui na América. Então, cada vez mais a presença dos ingleses foi sendo afastada e sendo substituída pelos americanos, que passavam então a dominar. Esse movimento, essa mudança geopolítica, né, que a gente pode dizer assim, ficou conhecido como doutrina Monroe, né, que era justamente tinha como lema América para os americanos, certo? Então, basicamente, os americanos não estavam mais admitindo a interferência dos europeus, né, aqui na América. E, de certa forma, também os americanos estavam reservando esses países que surgiam, que eram países pobres, justamente estavam reservando para eles, né? A influência política ficaria, então, justamente determinada para os interesses americanos. E, nesse período, né, os americanos diziam que tinha um tema, né, que eles utilizavam muito, que era a política, né, do Big Steel, que era justamente o grande porrete, né? Fale manso, mas com um porrete na mão. O que é isso? Era justamente os americanos não admitiam mais que países europeus viessem interferir na política, né, aqui da América Latina. E aí simplesmente os americanos colocavam-se como protetor da América. Mas essa proteção a gente sabe que era uma proteção assim, não era visando o bem desses países, mas sim reservando esses países como sendo futuramente o quê? Seus dependentes econômicos, né? Porque os americanos então passou a justamente financiar, a cobrar juros desses financiamentos, e os americanos passaram a lucrar, né, com a miséria da América Latina. Então, muitos países hoje ainda são completamente dependentes, né, do capital americano. Beleza, pessoal? Eu vou continuar ainda explorando esse tema na próxima aula, quando eu vou especificar países, certo? México, Chile, até chegar ao Brasil. Até a nossa próxima aula.